Na segunda-feira, tem uma apresentação de impacto e eu estava nesse evento há um tempinho atrás, vi vários palestrantes e um dos mais brilhantes foi um cara, um profissional, um ser humano lindo, competente, carinhoso, amoroso, genuíno, enfim, Geraldo Rufino. Em 2015, eu fiz uma entrevista com o Geraldo para um congresso que eu fiz online e eu resolvi compartilhar aqui com você essa entrevista. Eu tenho certeza que vai contribuir muito na sua vida. Você é funcionário, colaborador, você é empresário, você é autônomo, fique atento, porque o que o Geraldo compartilha comigo e com você nessa entrevista vai ser um divisor de águas na sua vida. Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra do Conencar e hoje eu estou com uma pessoa mega power especial, que além de ter uma trajetória magnífica, ela é uma pessoa magnífica. Para a gente fazer essa gravação que você está assistindo agora, gente, nós fizemos trilhares de testes e o som não funcionava e adivinha o que ele fazia o tempo inteiro? Sorria. E é por isso que hoje nós estamos aqui nessa palestra com o empresário Geraldo Rufino. Geraldo, muito obrigada por ter dito sim a esse convite. Eu tenho certeza que o que você vai partilhar vai impactar na vida de milhares de pessoas, até porque você vive aquilo que você acredita de verdade. Então, de verdade, muito obrigada. E eu gostaria que você desse as boas-vindas aí para quem está nos assistindo agora. Olá, Gi. Bom dia, é um prazer estar com vocês, é um prazer, a energia é boa, essa troca de energia é fantástica, eu aprendo muito cada vez que falo com vocês, estou muito feliz de poder ter mais uma oportunidade de me conectar com vocês, é um prazer estar por aqui, um bom dia para vocês. Gente, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, porque na verdade agora, para você ter uma ideia, são 10h30 da manhã, a gente parou o mundo aqui para poder estar gravando essa palestra para você. Eu não sei muito que horas ainda que essa palestra vai ao ar, mas enfim, a mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite já está dada. Dias são um bom dia, né? Todos os dias, exato. Como é que a gente faz todos os dias um bom dia? Geraldo, você está a todo vapor com um novo projeto seu, algo que com certeza não foi feito de uma hora para outra, que você já deve ter caminhado, ter pensado, refletido muito para esse projeto estar aí agora, disponível para todo mundo. Então eu gostaria que você falasse para a gente sobre o seu livro, O Catador de Sonhos. Me conta, é óbvio que você não vai contar o livro porque é para todas as pessoas lerem e a gente tem que indicar quando o livro realmente é bom, mas conta assim para a gente como é que foi a trajetória para você chegar agora ao lançamento desse livro. Primeiro deixa eu mostrar meu filho, ó, o filho. Olha que lindo, gente! Meu filho mais novo. Bom, deixa eu contar um pouquinho para você. Na realidade, eu fui convidado a escrever, eu estive conversando com o pessoal do Chiniachic, e eles se animaram com a minha história e me convidaram a pôr isso no papel. E eu me entusiasmei, porque eu sempre tive o objetivo de fazer o bem para mim e para mais alguém. E eu entendi que o livro era uma oportunidade de passar um pouquinho de tudo aquilo que eu fiz, que a vida inteira eu me dei bem, de passar isso de uma forma mais ampla para mais alguém. Então, eu falo um pouquinho da vida no geral, principalmente do que se refere à felicidade. Como conseguir ser feliz o tempo todo, como ajustar as referências, como você fazer sem sofrer, como você sempre pensar no próximo e, por consequência, você ainda consegue fazer tudo isso e simultaneamente empreender e ganhar dinheiro. É muito fácil. Viu, gente? É muito fácil. Aprenda com quem sabe e fez. Não é só da boca para fora, não. Porque na realidade, assim, eu tenho uma trajetória que eu diria muito feliz, que assim, a gente de origem muito humilde, já passei por trajetórias de todo tipo, Deus de trabalhar no lixão, num aterro sanitário, comer no lixão, ou comer num restaurante francês,
Cara, eu fui feliz a vida inteira. Não tem um trecho onde eu digo assim, olha, mas eu passei por um momento traumático, eu passei por uma fase muito difícil, aquilo me traumatizou. Olha, não tem essa parte, tá? Eu tenho uma parte assim, olha, eu nasci feliz, agradeci porque nasci, me deram a oportunidade de vir ao mundo, e desta oportunidade eu vim transformando isso todos os dias na gratidão de mais um dia. E por conta disso, eu já levanto de manhã sorrindo. Talvez por isso que a minha filha acha que eu sou irritantemente feliz. Muito bom, é muito bom. Você Agora, falou que você estava conversando com a equipe do Chianesic, do Roberto, e eles te fizeram o convite. Você acredita que para a gente poder realizar os nossos sonhos, as pessoas que estão ao nosso redor podem contribuir com bons convites ou com uma boa influência ou não? sim, nós somos, no meu ponto de vista, interdependentes. Todos nós dependemos de todo mundo. Todo mundo depende direto ou indiretamente de alguém. Então, você. Esse sinalzinho aqui, isso mesmo, filho? Você geralmente é produto daquilo que você pensa e do que você age, das suas ações. Mas nós vivemos numa sociedade comum. As pessoas dependem umas das outras. Então, assim, eu sempre procurei ouvir. Então, e acreditar nas pessoas. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Para cuidar, você precisa acreditar. Então é muito legal, porque assim, do nada você ouve alguém que está sentado numa calçada, às vezes pode ser até um pedinte, e ele diz coisas para você que são fantásticas. E como é que você sabe quando é que aquela pessoa está disfarçada de mendigo ou é um Deus? Então dê ouvido às pessoas, independente do que elas são, e você vai ter informações e vai ter contribuição divina. Então eu converso com as pessoas e sempre acreditando que aquelas pessoas, na pior das hipóteses, vão somar alguma coisa na minha vida. E isso tem acontecido desde que eu me entendo por gente, ou desde que eu comecei a entender um pouco mais, ou me conectar com as pessoas, eu entendo que de uma forma direta ou indireta, as pessoas têm contribuído para o desenvolvimento, para a minha própria vida. E olha que mágico, gente, porque ele disse assim: na pior das hipóteses, as pessoas vão contribuir na minha vida. Esse é um pensamento fantástico. E outro aspecto, enquanto você fala, eu tô aqui fazendo umas anotações. Ó. Você falou assim, nós somos interdependentes, e nós somos mesmos. Pra gente realizar qualquer sonho, o meu sonho é comprar uma casa de cachorro nova pro meu cachorro. Você vai precisar do apoio das pessoas. O meu sonho é ir pra França, meu sonho é ir pra Dubai. Você vai precisar do apoio das pessoas. Então eu concordo plenamente com o que você falou dessa interdependência e penso que você foi muito profundo quando você disse: nós somos produto daquilo que a gente pensa e age. Porque não adianta a gente estar tendo as ações corretas se o nosso, como está na moda dizer, o nosso mindset, a nossa mentalidade estiver distorcida. E olha que magnífico esse pensamento que você tem, essa mentalidade. Eu vou conversar com as pessoas e, na pior das hipóteses, elas vão contribuir na minha vida. E tem gente que acredita, não, as pessoas são perigosas, esse mundo é perigoso, o mundo é uma guerra. Então você que está nos ouvindo agora, começa a se questionar quais são os seus pensamentos. Os seus pensamentos estão te fortalecendo, estão te aproximando dos seus sonhos, ou os seus pensamentos estão te limitando, te amarrando, sugando as suas energias. E energia não no sentido de uma coisa, não, energia mental, literalmente o seu corpo é movido por energia. Então, começa a refletir aí dentro disso que o Geraldo está compartilhando com a gente, quais são os seus pensamentos? Eles estão te aproximando ou te afastando dos seus sonhos? E aí pensou? Vai lá e entra em ação. Geraldo, adorei também quando você falou assim, a gente precisa ouvir. Como o tema do congresso é comunicação para altos resultados, muitas pessoas vão logo pensando em falar. Como eu vou falar? Como eu trabalho com oratória, é muito comum as pessoas me perguntarem, qual é a melhor postura, qual é o melhor tom de voz, como é que eu imposto a voz? E na verdade a comunicação começa ouvindo. Exatamente. Porque assim, na realidade, as pessoas... por exemplo, eu vou fazer uma palestra
Puta, é muito fácil. As pessoas, fantástico. Fantástico nada. Eu falo o que dá na teia, exatamente a minha vida, falo o que eu penso, mas eu falo de uma forma tão espontânea, porque é exatamente aquilo que eu penso, e não precisa escrever quando você é autêntico. Você simplesmente vai repetir aquilo que Nossa, você pensa. gente, acabei de escrever aqui, ó. Autêntico. E ele fala autêntico, meu Deus. Então, porque na realidade é assim, ó, as pessoas precisam ter muito cuidado, porque, primeiro, elas ouvem pouco, agradecem menos ainda, só lamentam, ou não ouvem, lamentam, esquecem de agradecer e querem falar. Sem problema que as pessoas queiram falar. Agora, o que as pessoas precisam, eu acho que é legal, que eu costumo fazer, é observar quando eu estou falando, se eu estou ouvindo o que eu estou falando. É muito fácil falar, mas você, além de ouvir um terceiro, além de ouvir o outro, além de ouvir o seu semelhante, você consegue, se você não tem humildade para ouvir o seu semelhante, você consegue ter humildade para ouvir pelo menos o que você mesmo está falando, para ver se você está praticando aquilo que você está falando. Porque quando eu falo para vocês que eu adoro bater um papo e passar alguma coisa que eu entendo que é positivo para mais alguém, e que eu digo que aquilo é um aprendizado, porque eu presto muita atenção quando eu falo, e depois quando termina aquilo, o negão aqui vai para um espelho, e olha para o espelho, e eu fico olhando para ver se eu estou fazendo aquilo, ou se eu fiz alguma merda, e vou para o espelho e falo, pô, eu sou idiota, a merda que você fez. As pessoas têm essa dificuldade. Primeiro, em ouvir o que eles mesmos estão falando. E a hora que eles fazem alguma coisa errada, que é o chamado problema, ele, em vez de ir pro espelho e assumir que ele é dono do problema, ele fica tentando terceirizar e achar um culpado. Essa é a maior distância que eu acho que existe entre o problema e a solução. É a procura do culpado. Se quando você tem um problema, você entender que você é o criador dele porque ele nasceu depois de você, em vez de procurar o culpado, em vez de terceirizar o culpado, você for pro espelho e assumir a responsabilidade para você, porque o problema é seu, é criado por você, nós somos criadores de problema, mas nós também temos o dom da solução. Então não terceiriza isso, vai resolver. É a mesma coisa de você querer ter um filho amado, educado, apaixonado por você e deixar ele ser criado na Suíça. Não vai acontecer. Não se terceiriza certas coisas. Então, não dá para você terceirizar os seus problemas. Você tem que assumir responsabilidade e assumir os seus problemas. Do mesmo jeito que você assume seus filhos. Fantástico, fantástico. Então, olha lá. Primeiro, quer ter uma comunicação extraordinária, quer caminhar rumo aos seus sonhos? Primeiro passo é ouvir. Ouvir o que as pessoas ao seu redor estão falando para você e ouvir o que você mesmo está falando. Se for preciso, vá para frente do espelho e assuma a responsabilidade daquilo que você fez. Gostei muito desse aspecto de assumir a responsabilidade. Sabe que há um tempo atrás eu fiquei muito, muito mal, Geraldo. Geraldo e todos vocês que estão nos ouvindo agora. Tudo que eu leio, que eu busco usar no meu trabalho, como novas técnicas, primeira pessoa que eu quero aplicar é em mim mesma e na minha família, são todos meus cobaias. E eu li um artigo, eu não vou lembrar agora de quem o nome, mas foi uma pesquisa muito famosa nos Estados Unidos, feita por mais de 30 anos, ao ponto de ficarem conhecidos como o Laboratório do Amor, o Love Lab. E lá eles descobriram que existem 4 cavaleiros do apocalipse que detonam um relacionamento. E o pior desses cavaleiros, usando uma metáfora, né, é o cavaleiro da morte e é um comportamento de quando você está ouvindo. Então você imagina que eu tô aqui conversando com você tá falando e o que você tá falando eu não tô gostando de ouvir. Mas ao invés de eu assumir, pensar qual é a minha responsabilidade, o que é que eu posso fazer, enquanto você fala, o comportamento matador de relacionamento é assim, ó. Imagina, você falando e eu faço assim. Só vira o olho, sabe assim? Quando eu li aquilo, eu fiquei mal, porque eu pensei, caramba, eu faço isso. E eu faço isso com as pessoas que eu mais amo. Minha família, meu esposo, meus filhos, minha mãe. Eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Então eu realmente preciso muitas vezes ouvir o que eu tô falando e assumir a responsabilidade. Fiz meleca, preciso corrigir. Porque se a gente não tem essa percepção, esquece, as coisas na nossa vida não vão acontecer. E mesmo que a gente alcance algum sonho, logo logo ele se desmorona. Faz sentido isso? Total. Até porque
Cara, assume. Ah, mas você vai pôr a cara pra bater? Mas é normal, você não é perfeito, graças a Deus. Você é um ser humano, você comete falhas. Não sofra. Quanto mais rápido você assumir a falha, menor a sua possibilidade de produzir células cancerígenas. Você não sofra. Resolve. Os problemas é que nem você fugir de barata. Por que você está fugindo da barata? É porque ela veio voando. Não, ela não está voando para cima de você. Ela está fugindo de você. Cara, não fica com medo disso, não. Pega uma criança de 2 anos, ela vai lá, pega o chinelo e pum, e mata a barata. E você está correndo. Isso é coisa que colocaram na sua cabeça, ela não vai te fazer nada. É a mesma coisa para relação de crise, de vida, de morte. Olha, a crise. Que crise? Onde vocês arrumaram isso? Colocaram isso na sua cabeça lá atrás, cara, porque isso vai existir a vida inteira. Você não vai mudar isso, você tem que aprender a conviver com isso. Você não vai evitar a morte. Você tem que aprender que tudo tem um tempo. A crise vem para poder ajustar o tempo de cada coisa material. A vida e a morte têm a mesma relação. A morte vem para poder equilibrar a vida. A crise vem para poder equilibrar e dar novas oportunidades. Do jeito que a morte vem, para poder dar oportunidade para novos nascimentos. Então, assim, as coisas são muito simples. As pessoas precisam enxergar e aceitar. Muda o que você pode, tem atitude para mudar, né? E aceita aquilo que você não pode mudar. E agradeça. Agradeça. Sabe que quimicamente no cérebro, quando você agradece, você libera 3 neurotransmissores, na verdade, serotonina, endorfina e dopamina. E quando você libera isso, automaticamente não existe espaço no seu cérebro para tristeza e depressão, para raiva, para desânimo, para preguiça, porque é incompatível. O neurotransmissor de um é incompatível com o neurotransmissor do outro. Então, o que você falou é embasado cientificamente. Cara, quer ser feliz? Agradeça. Ai, que legal, eu não sabia disso. Agradeça. Então deve ser esse o motivo que eu levanto de manhã irritando meu povo porque eu assobio a mesma música e eu canto só um trecho da música, mas feliz. Porque o primeiro passo que eu faço de manhã, a primeira palavra que eu faço de manhã é agradecer pela oportunidade de ter acordado e ter chance de buscar viver mais um dia. Isso não tem preço. O resto é o resto é você que vai fazer. Você já levantou, você já ganhou a oportunidade de mais um dia. Nada se compara à oportunidade de viver mais um dia. Agradece. Simples assim. Dica número 1, ouça. Dica número 2, assuma a responsabilidade. Dica número 3, agradeça. E você falou para mim que você está ministrando palestras, é isso? Sim. Quando você, lá atrás, anos atrás, você se imaginava ministrando palestras? Não. Não era algo que você almejava, um dia eu quero dar palestra. Não, simplesmente foi acontecendo. Não, eu tenho um sonho. Todo mundo tem um sonho. Meus sonhos eram muito simples, porque a minha origem era muito humilde. Qual que era meu sonho? Ter um apartamentinho que tivesse pelo menos um dormitório, uma casinha, um apartamento com dormitório, que eu pudesse acolher uma família. E como todo jovem tem vaidade, a minha vaidade era ter uma condução. Esse tal do sonho eu realizei quando eu tinha 19 anos. Eu tinha um apartamento nesse conjunto comunitário, na Coab, aqui num bairro, numa cidadezinha próxima aqui em Carapicuíba, e tinha um Fusquinha, que eu era apaixonado por ele. E assim, eu punha perfume nos bancos do Fusca. A gente tem um palestrante aqui também do Conicar chamado Bob Floriano. Gente, ele é apaixonado por Fusca e Kombi, é impressionante. Mas então, eu não sei se ele passa perfume no banco, eu vou perguntar depois. Meu carro, eu faço isso até hoje, mas assim, o mesmo desodorante que eu uso, meu carro usa. Então assim, eu gosto do carro do jeito que eu gostava do meu Fusca. Só que é o seguinte, paixão e sonho era o Fusca, tá? Se os próximos carros tiveram um cilindro a mais, um banco a mais, uma porta a mais, aquilo era muito relativo. Se a minha próxima casa, eu nem cheguei a morar nesse apartamento, eu adquiri, em seguida eu fui evoluindo e foi possível já ir para um plano melhor. E assim sucessivamente. Eu nem cheguei a morar, mas até porque eu tinha 19 anos, mas aquilo era um sonho. Aquele carro e aquele apartamento eram os meus sonhos. O resto são consequências, são alguns objetivos. E como eu sempre faço com o objetivo de ajudar mais alguém, eu sempre cuidei do meu pai, desde os 11 anos de idade. Eu sempre cuidei dos meus irmãos. Eu sempre me preocupei
em buscar felicidade. Era o meu objetivo de vida. E eu entendo que felicidade você não constrói sozinho. Você precisa das pessoas em volta, e a felicidade ela só é de verdade se o meio que você vive, os contatos que você tem, não tem ninguém pagando essa conta, não tem ninguém feliz por conta da sua felicidade. Então eu procurava cuidar das pessoas, e eu faço isso até hoje, tá? Eu tenho o maior carinho pelas pessoas. Na empresa, meus filhos cuidam de processo, dos negócios, dos novos negócios, dos negócios internacionais. Meus filhos cuidam da empresa e eu cuido deles. Aí eles podem fazer tudo na empresa, menos demitir pessoas. Eu cuido das pessoas. E assim eu sou feliz. 24 horas full time. Ninguém precisa de muito para ser feliz. Eu já era feliz trabalhando no aterro sanitário. Eu não sou mais feliz do que antes. Ao contrário. Hoje você tem uma responsabilidade de administrar e de cuidar e de zelar por muitas pessoas. Antigamente eu era feliz e eu precisava zelar só de mim. Então, na realidade, não tem uma fase em que eu sou mais ou menos feliz. Não tem uma fase que eu falo, outra, você escreveu um livro, nossa! E? Não, é só mais um gesto, é só mais uma maneira de passar alguma coisa de boa para mais alguém. Porque a hora que você abrir o livro, eu tenho tanta tranquilidade no que eu escrevi, que às vezes as pessoas vão comprar o livro, que deve custar 20 e poucos reais, e falam, vamos fazer o seguinte, puta, mas é legal o livro? Eu não sei se é legal ou não, porque eu sou suspeito para dizer, porque eu escrevi, mas nós fazemos um contato. Não importa em que site você comprou, onde você adquiriu o livro. Se você abrir o livro, ler e ele não somar nada positivo na sua vida, se nada acontecer baseado, se você copiar alguma coisa do livro e não for bom para você, você vem buscar o seu dinheiro de volta. Eu dou o dinheiro para você e compro o livro de volta. Porque o objetivo lá é muito claro. Eu tenho tanta segurança que eu vou ajudar alguém e do livro da primeira página até a última estão processos vividos que me possibilitou eu ser feliz, realizar, compartilhar, ajudar, ser beneficiado, beneficiar. Só tem coisas boas e positivas. Então eu acho quase impossível o cidadão abrir aquilo, ler e não tirar nenhum proveito daquilo. Se ele achar que o proveito que ele tirou não custou os 20 que ele gastou, pode trazer aqui, eu compro de volta. É assim, porque o objetivo realmente não era material. E não era contar uma história ou falar da minha biografia. Não. Era fazer o bem para mais alguém. Uhum. E essa reta intenção faz diferença, né? Qual é a sua reta intenção ao escrever um livro? Qual é a sua reta intenção ao ministrar uma palestra? Qual é a sua reta intenção ao abrir uma empresa? Ou simplesmente estar gravando um vídeo, como a gente está fazendo aqui? Se a reta intenção for contribuir na vida do outro e você tiver a certeza daquilo que você está fazendo, você fica em paz. Pode ser que alguém não goste? Pode, porque as pessoas têm gostos diferentes. Agora, olha que lindo. Pega isso que o Geraldo está falando, porque ele está dizendo o seguinte: qual é a reta intenção? É a contribuir na vida das pessoas. E muitas vezes, quando uma pessoa escreve um livro ou ela vai ministrar uma palestra, ela está mais preocupada com a audiência que isso vai gerar para ela. E adivinha, quando a gente fala de necessidades humanas, essa necessidade de visibilidade, de status, chama-se significância. E é por conta dessa alta significância que muitas pessoas sofrem. Porque ela vai lá, faz uma palestra, não recebeu o aplauso que ela gostaria, pronto, ela fica triste. O cérebro dela não vai liberar os neurotransmissores do bem, ela vai se sentir chateada e você acha que ela vai agradecer no final disso? Não vai. Agora, se você faz para contribuir na vida do outro, essa necessidade chama contribuição.